porque tua vitória está chegando também diante de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa nesta noite. Mesmo ele sendo amigo de Deus, Deus permitiu ele passar por um momento mais difícil na sua vida. Homem que tinha tudo, homem que era respeitado onde ele morava, e por um momento ele ficou sem nada, e mesmo assim ele não deixou de glorificar. Esse homem foi corajoso além do que ele podia, mesmo sem força, com a sua língua toda cheia de ferida, mas o grande pensamento ele dizia: eu sei que a minha vitória vai chegar na parada, Senhor. A Bíblia diz que quando Satanás conheceu, o Senhor falou: tu viu meu servo Jó? Você viu meu servo Jó como ele glorifica meu nome? Você viu como meu Jó da honra meu santo nome? Satanás falou: eu vi. Mas sabe por que ele te glorifica? Porque o Senhor deu tudo para ele, deixa eu tocar tudo, para ver se ele não vai blasfemar do Senhor. Deus conhece quantos Jó tem dentro da igreja. Deus conhece quantos que glorificam a vida e na aprovação. Eu sempre digo por onde eu tenho passado, se você está passando luta, você tem graças a Deus por isso, porque você tem a luta, porque Deus está na sua vida para te dar teu estado. Isso mesmo, foi lá. Deus autorizou ele fazer tudo o que queria com o servo dele, para ver se na hora mais difícil ele ia glorificar o nome do Senhor. A Bíblia diz que a primeira angústia ele já sentiu no seu coração foi quando Satanás tocou a enfermidade na vida dele. A Bíblia diz que quando esse homem estava enfermo, ele achou somente um amigo para coçar a sua ferida. O seu amigo foi um caso de pena que ele pegou para se coçar. Veio a provação, veio a luta, veio a enfermidade. O homem, quando está doente, ele não tem força para glorificar o nome do Senhor. Mas mesmo enfermo, ele entendeu que era uma prova de Deus. E quando é prova dada por Deus, não é aquela prova que quando nós procuramos, mas a prova que é dada por Deus, o homem e a mulher de Deus vence, e vence glorificando o nome do Senhor. A Bíblia diz que esse homem mesmo enfermo, ele não deixou de glorificar o Senhor, sendo forte e Senhor. Mas não deixou de dizer para o Senhor: Senhor, eu te amo ainda. Eu sei que estou na prova, estou na luta, mas eu sei que a minha vitória vai ser muito maior. O crente, o irmão da denominação evangélica, o irmão católico, que estão aqui esta noite, você tem que acreditar que Deus está te provando, porque Ele tem algo muito grande para entregar nas suas mãos. Você buscou pela primeira vez e você não pensa que Satanás ele fica sossegado. Você pensa que Deus não permitiu muitas coisas na sua vida porque Ele te abençoado de uma forma maravilhosa. Glória a Deus! Com grande fúria novamente, e falou aqui: Jesus, eu toquei uma enfermidade no teu servo Jó. Ele está com a sua boca cheia de ferida, não pode glorificar teu nome. Ele está lá por terra, está fedendo, está cheirando mal. Os seus amigos passam por ele e fecham as narinas, porque o teu servo está fedendo, mas mesmo assim, ele não deixou de glorificar teu santo nome. Agora Jesus vai descer na terra. A Bíblia diz que esse homem tinha muitos amigos, amigos que comiam com ele, amigos que oravam junto com ele, amigos que jejuavam com ele. A Bíblia diz que aqueles amigos que rodeavam ele batiam nas costas de Jó, falavam: Jó, como que você anda abençoado, como que a tua vida financeira está bem. Jó tinha muitos amigos. A Bíblia diz que no momento mais difícil da vida deste homem, os seus amigos abandonaram ele. Quem sabe ele queria uma palavra de algum amigo, dizer: Jó, você foi a coração, mas Deus vai te dar vitória. Ele não encontrou o amigo que ele precisava nesse momento. Ele encontrou desprezo. Os seus melhores amigos passavam e riam dele. Diziam: Jó, você está em pecado, confessa o teu pecado. Afastou todos os amigos dele. A deixa eu dizer uma coisa para você: dentro das igrejas é sempre assim também. Às vezes você está precisando de uma palavra, não tem ninguém para te dar uma palavra de amigo. Aonde você trabalha, você não tem muitos amigos, mas deixa eu dizer uma coisa para você: na hora mais difícil que você está precisando, teus amigos te abandonaram. Mas os amigos que se chamam Jesus de Nazaré, eu te mando a dizer para você esta noite: não se preocupe, que eu sou teu amigo.
vou colocar vitória na tua vida, te provar na tua vida. Glória a Deus. Mas se não se preocupe, você só está buscando a segunda vez. Quando os seus amigos abandonaram ele, enfermo, doente, sem seus amigos, mas mesmo assim ele não deu lugar para o diabo, ele não deixou ninguém ficar em nome do Senhor. Satanás se enfureceu mais ainda. Foi até o céu novamente, falou Jesus, está por terra. Aleluia. Ele está já se rendendo. Toquei na enfermidade, afastei os amigos dele, agora vou com uma fúria tão grande. A Bíblia diz que já tinha quantos filhos entre filhos e filhas? Quem sabe? Quem respondeu 10? 10 filhos. A Bíblia diz que esse homem tinha 10 filhos. Aleluia. E você pensa que Satanás é bonzinho, Satanás não tem misericórdia. Quem tem misericórdia é esse que tem segurado pelas tuas mãos e tem usado alguém para dizer: não se preocupe, porque eu vou te dar a tua vitória. Ele veio com uma fúria tão grande. Eu escutei numa quinta-feira um pastor pregando, eu moro do lado da igreja Assembleia de Deus. E escutei um pregador pregando essa mesma palavra de um modo diferente, mas Deus estava usando ele da maneira que Deus queria usar. E ele, quando pregava, porque a Bíblia diz que Satanás veio com uma fúria tão grande e matou. Lá pegou já 10 vezes na alça do caixão para enterrar. Enterrou o primeiro, enterrou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º filho. Enterrou os 10! E ainda teve que glorificar o nome do Senhor. Eu escutei esse pregador falando assim: igreja, eu não sei qual que é a dor de perder um filho, porque eu nunca perdi um filho meu, ele falou para a igreja. Deve ser a dor mais terrível do mundo. Isso na quinta-feira. Na sexta-feira toca meu telefone, ele me ligou, doutor, vem aqui no IML, que meu filho está todo despedaçado lá em cima de uma mesa. Eu preguei ontem dizendo que não sabia qual a dor de perder um filho. E agora meu filho está em cima de uma mesa. Agora eu entendo o que é a dor desse homem que eu preguei ontem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos os homens que Deus tem provado diante de hoje, todas as mulheres que Deus tem provado que está passando por luta diferente, Deus te prova de uma maneira, Deus te prova de outra maneira. Mas o Senhor usa a minha boca esta noite para te dizer: não se preocupe, porque tua vitória está chegando. Estamos te provando porque uma bênção muito maior é te entregar nas suas mãos. E aquele irmão que crê que Deus tem a vitória para ele, porque Deus que você tem falado contigo hoje, o Deus que você serve, ele não se chama, nunca se chamará derrota na sua vida. O Deus que você serve não se chama vitória. O Deus que você tome posse da sua vitória que você noite. Eu quero que você abra as suas mãos. Amém. Eu quero que você feche as suas mãos, porque Deus está colocando a vitória nas suas mãos para te provar que Deus está na sua vida para te dar a sua vitória. Mas mesmo assim não desistiu de ser insistente com Deus. Você tem que ser insistente com Deus e não importa o problema que você está passando. Um dia Deus me mandou uma prova tão grande, fiquei 21 dias de cama. Um irmão chegou quando disse voltar, quando deu 21 dias certinho, eu saí da cama. Um irmão, quando eu saí voltar, falou assim: não, você está pagando porque você está em pecado, confessa para Deus o teu pecado. Eu olhei para ele e falei: olha aqui, camarada, Deus vai te colocar numa prova tão grande que você vai ver que Deus prova todos aqueles que Ele ama. Você falou que
eu estou passando isso para pagar em pecado. Deus vai te colocar, olha, vai te colocar na prova, que você tem que pedir para mim orar por você. 3 dias ele não conseguiu dormir. 3 dias. Passados 3 dias, ele chegou na empresa onde eu trabalho, porque eu trabalho e veio brigar comigo aqui na empresa. Irmão, eu quero que você me perdoe do que eu falei, porque faz 3 dias que Deus não deixa mais.